A sola Escritura, um dos pilares da reforma protestante liderada por Martinho Lutero, trouxe uma revolução ao cristianismo ao estabelecer que a Bíblia é a única autoridade final em questões de fé e prática. Essa ideia libertou os fiéis da autoridade excessiva da Igreja Católica, dando a cada cristão a possibilidade de interpretar as Escrituras por conta própria. Entretanto, com o passar dos séculos, esse princípio acabou gerando um efeito colateral: o fechamento do cristianismo a outras formas de revelação divina, tornando a Bíblia um sistema rígido e intocável. Essa visão levou muitas igrejas a rejeitarem avanços científicos, filosóficos e psicológicos, criando uma resistência ao crescimento do conhecimento. Diante disso, surge a necessidade de uma nova reforma protestante, que reconheça a importância da Bíblia sem ignorar outras manifestações de Deus no mundo. Mas como podemos equilibrar a sola Escritura sem cair no erro do fundamentalismo? É isso que vamos explorar neste vídeo. 1. O que era a sola Escritura e por que era necessária? A sola Escritura foi um dos princípios centrais da reforma protestante, sendo formulada por Martinho Lutero como uma resposta direta aos abusos da Igreja Católica. Na época, a Igreja afirmava que sua tradição e os decretos papais tinham a mesma autoridade que a Bíblia. Isso levou a diversas práticas questionáveis, como a venda de indulgências e a imposição de dogmas sem fundamento bíblico. Para combater esses abusos, Lutero declarou que apenas a Bíblia deveria ser a autoridade final na vida cristã. Esse princípio se baseava em passagens como: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3:16. Impactos positivos da sola Escritura: libertação do domínio absoluto da Igreja Católica. Acesso direto dos fiéis à Bíblia, sem intermediários. ênfase na salvação pela fé, não por obras ou tradições. O problema: com o tempo, a sola Escritura passou de uma ferramenta de libertação para um sistema fechado, onde apenas o que está escrito na Bíblia passou a ser aceito como verdade absoluta, ignorando outras formas de revelação divina. 2. Como isso criou um cristianismo fechado? Com a sola Escritura interpretada de forma rígida, muitos cristãos passaram a rejeitar qualquer conhecimento que não estivesse explicitamente na Bíblia, resultando em 3 grandes problemas. 1. Fechamento para outras formas de revelação. A própria Bíblia ensina que Deus se revela não apenas por meio das Escrituras, mas também através da natureza, da consciência humana e da história. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19:1. Porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Romanos 1:20. A sola Escritura, ao ser aplicada de maneira rígida, ignorou essa realidade, fazendo com que muitos cristãos rejeitassem a ciência, a psicologia e até experiências espirituais pessoais, limitando a compreensão de Deus apenas ao que está escrito no texto bíblico. 2. Rejeição ao crescimento do conhecimento. Ao longo da história, a Igreja demonstrou resistência ao avanço do conhecimento, rejeitando descobertas científicas, filosóficas e psicológicas que poderiam enriquecer a fé cristã. Alguns exemplos: neurociência e psicologia. A Bíblia fala sobre renovação da mente, Romanos 12:2. Mas a neurociência explica como isso acontece biologicamente. Muitas igrejas rejeitam esse conhecimento. Física quântica e filosofia. A Bíblia ensina sobre fé que move montanhas, mas a física quântica mostra como a consciência influencia a realidade. Muitos cristãos veem esse tema como esotérico. Epigenética e reprogramação mental. A Bíblia ensina que a fé transforma, mas não detalha os mecanismos biológicos disso. A epigenética explica como crenças podem mudar nossa biologia. Ao invés de ver a ciência e a sabedoria humana como inimigas, o cristianismo deveria abraçar esses conhecimentos como parte da revelação contínua de Deus.
3. Fundamentalismo e dogmatismo. Com o tempo, a sola escritura se tornou um fator de divisão entre denominações cristãs, pois cada grupo passou a interpretar a Bíblia de forma diferente, sem espaço para diálogo ou novas compreensões. Cada denominação acredita que tem a interpretação correta. Teólogos rejeitam qualquer descoberta que não esteja escrita literalmente na Bíblia. A fé se tornou algo mecânico, baseado apenas em regras textuais e não na experiência viva com Deus. Isso gerou um cristianismo estagnado, onde a espiritualidade prática foi substituída pelo dogmatismo teológico. 3. Como a nova reforma pode corrigir esse problema? A nova reforma protestante propõe um equilíbrio, não rejeitar a Bíblia, mas também não fechar a fé dentro de um livro, reconhecendo que Deus continua se revelando através da natureza e do universo, revelação geral, do Espírito Santo e da experiência pessoal, revelação contínua, do crescimento do conhecimento humano, ciência, filosofia e psicologia, de Jesus Cristo como a revelação suprema. Ele é a palavra viva. Isso não significa negar a sola escritura, mas reformá-la para que a fé cristã não fique presa a um sistema fechado e medieval. 4. Conclusão. A sola escritura precisa ser reformada. Lutero estava certo ao combater os abusos da Igreja Católica, mas a sola escritura acabou criando um novo problema: o fechamento do cristianismo para outras manifestações da verdade. A nova reforma precisa corrigir isso com uma visão equilibrada. Bíblia como base, mas não como limite do conhecimento. Ciência e fé caminhando juntas, sem conflito. Espiritualidade baseada na experiência com Deus, não apenas no texto escrito. Abertura para novas descobertas sem medo, pois toda a verdade vem de Deus. O cristianismo precisa evoluir, sem perder sua essência. Essa é a missão da nova reforma. E você, o que pensa sobre isso? A fé precisa ser mais aberta ao conhecimento ou a Bíblia deve ser o único guia absoluto? Deixe sua opinião nos comentários.